Então, vamos dar sequência agora à nossa investigação sobre a história da propaganda. Vamos analisar nesse vídeo a propaganda logo após a Revolução Industrial. Para entender melhor a propaganda nesse período, a gente precisa compreender melhor qual o contexto que existia naquele momento da história. Então, no século XVIII, acontece uma grande mudança na história da humanidade, uma verdadeira ruptura que alterou tanto a ordem social quanto a ordem econômica vigente até aquele momento, que eram típicas do regime feudal. Essas mudanças foram acarretadas principalmente por duas importantes revoluções. Por um lado, em 1789 ocorre a Revolução Francesa, que marca de forma simbólica o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é a fase da história que a gente vive até agora. Essa revolução trouxe mudanças políticas, derrubou o poder das monarquias, transformou a burguesia numa classe dominante. Por outro lado, uma revolução mudou para sempre a ordem econômica mundial. Trata-se da primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, impulsionando fortemente a economia desse país e trouxe os modos de produção capitalistas que nos cercam até hoje. Essa revolução industrial levou à substituição do modo de produção feudal, que era baseado na subsistência, no autoabastecimento, por um modelo de produção em série, que visa a fabricação de excedentes para comercialização. Assim, técnicas artesanais foram substituídas por novas formas de fabricação, onde máquinas substituíam as manufaturas. Tudo isso impulsionado pelo uso do vapor como uma fonte de energia que movia máquinas que passavam a fazer sozinhas o trabalho que antes eram necessários muitos homens para realizar. Lembrando que em alguns lugares, como os Estados Unidos, a energia hidráulica também foi muito utilizada nesse período. Mas, enfim, esse maquinário gerou um grande aumento de produção em diversas áreas, como, por exemplo, na indústria têxtil, mas impulsionou também os transportes. Basta pensar nas locomotivas a vapor. E isso também facilitava a distribuição das mercadorias que agora eram produzidas em quantidade. Lembrando que naquele momento, a nova sociedade industrial que surgia consumia itens que já não eram mais somente itens de primeira necessidade. Isso aumentava a cada dia. Itens de moda, cosméticos. Esse crescente consumo mostrava que havia uma demanda reprimida. Mas acontece que aos poucos as fábricas foram começando a produzir mais mercadorias do que havia demanda. Assim, começam a buscar novos mercados para escoar esses excedentes. E é com isso que a propaganda se converte em uma verdadeira necessidade. Junto com tudo isso, os jornais também tiveram um papel importante, possibilitando a comunicação entre públicos que estavam distantes, uma vez que os jornais também expandiram sua distribuição. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre as consequências disso para a história da propaganda. Mas nesse momento eu chamo a atenção para como é interessante notar que o processo da Revolução Industrial trouxe mudanças não só numa questão de produção de mercadorias, mas também no sistema de valores da sociedade. Por exemplo, é a partir desse momento que o que é tradicional perde espaço para o que é novo. A distribuição em massa e a distâncias cada vez maiores quebra o vínculo pessoal entre o artesão e o comprador. O produto passa a ser fabricado por máquinas e a noção de tradição, como sendo algo bom, algo de valor, algo desejável, sucumbe à ideia de que o novo é melhor que o tradicional, porque o novo representa progresso. Outra mudança ocorre na sociedade nessa época. É a migração da população rural para os centros urbanos, onde viram mão de obra para as fábricas, se transformando em proletariado. Mas, infelizmente, nos centros urbanos as condições de vida e de mão de obra eram desumanas. Não era raro, por exemplo, a exploração de crianças como mão de obra, sobretudo da indústria têxtil e, pior ainda, nos trabalhos nas minas. É justamente esse cenário que provocaria, tempos depois, algumas mudanças sociais, através de lutas por melhoria de vida para os trabalhadores, com limitações de excesso de exploração e coisas afins. Bom, entendido um pouco do cenário, vamos focar agora em outro papel da propaganda nesse processo que está em andamento. Existem diversos estudos demonstrando a influência da Revolução Industrial na propaganda, mas poucos ajudam a demonstrar a ação contrária, ou seja, o papel e a influência da propaganda na Revolução Industrial. Contudo, parece óbvio a relevância da propaganda nessa fase da nossa história. Por um lado, ela ajudou muito na divulgação de conhecimentos científicos e técnicos que eram fundamentais naquele período. Há, por exemplo, registros dessa época de folhetos de propaganda que anunciavam conferências, palestras sobre temas como química, matemática, ótica. Havia também cada vez mais anúncios nos jornais, oferecendo cursos e outros materiais técnicos e educativos que ajudavam na propagação de conhecimento e das novas técnicas em diferentes áreas do conhecimento.
mostrando um papel importante da propaganda. Por outro lado, ainda mais interessante, a propaganda teve papel fundamental no fomento das novas invenções. Ela levou os inventores a anunciar nos jornais, em busca de divulgação para os seus descobrimentos. Assim, ela ajudava a alavancar as novas invenções, viabilizando negócios, estimulando movimentos de capitais, trazendo financiamento para os inventores. É um papel interessante, né? Para tornar mais compreensível, imaginemos, por exemplo, a propaganda ajudando ao lançamento de ações de empresas e ajudando na venda de maquinários e equipamentos. Pois é, por aí vai. Além disso, a propaganda também cumpria outros papéis importantes para a sociedade. Por exemplo, ela favorecia o desenvolvimento dos transportes, pois anunciavam os horários das linhas, quais as linhas que existiam, estimulando seu uso. E a propaganda ainda ajudava a familiarizar a população com todos os frutos provenientes daquela modernização que estava em andamento, apresentando os novos produtos que facilitavam a vida das pessoas sobre vários aspectos, incluindo saúde, higiene. Isso sem contar que com a construção cada vez mais acelerada de novas ruas e estradas, também proporcionados pela Revolução Industrial. O raio de ação dos fabricantes e de produtos foi ampliado imensamente. Assim, mesmo as mercadorias que não eram novas começaram a chegar a locais onde ainda não eram conhecidas, tornando mais uma vez fundamental o uso da propaganda para apresentar esses produtos aos novos públicos. Ou seja, é natural perceber que a maior produção de mercadorias trouxe uma crescente importância para a propaganda. Afinal, a produção em série nas fábricas demandava também uma venda em série. Imagine que não vender tudo aquilo que se produzia era um problema sério. Portanto, a propaganda se tornou imprescindível para ajudar a escoar essa crescente produção. E assim, ao longo do século XVIII, o público foi se acostumando com a propaganda sempre presente nas suas vidas. E também se acostumam cada vez mais com as marcas. Pensemos o seguinte, nessa época a concorrência já começava a incomodar os fabricantes, e a propaganda ajudava a enfrentá-la, pois aumentava a confiança das pessoas nos produtos anunciados. Produtos já conhecidos tinham grande vantagem na hora que seu cliente ia escolher qual produto comprar, e assim vendiam mais. Com isso, assegurar o reconhecimento de uma marca pela população era imprescindível. Assim, o papel das marcas começa a assumir cada vez mais enorme relevância para os produtores. As primeiras marcas do século XVIII se desenvolveram a partir de produtos como patentes de medicamentos, licores, betumes, dentre outros. Enquanto bens como farinha, açúcar, vinhos ainda eram pouco vendidos com identificação. Agora vamos analisar um pouco sobre o conteúdo dos anúncios. Como já falei, a crescente concorrência era uma realidade. Isso ficava ainda mais evidente na competição entre fabricantes de elixires e produtos farmacêuticos e pseudofarmacêuticos. Assim, o conteúdo dos anúncios dos medicamentos patenteados trazia informações sobre as maravilhas dos seus produtos e seus ingredientes fantásticos, muitas vezes trazendo os exageros dos quais nós já falamos no vídeo sobre a Idade Moderna. Vale a pena assistir, vale a pena dar uma olhada quem ainda não assistiu. Interessante notar que esses anúncios também chamavam a atenção do leitor para os riscos que ele correria no caso de optar por produtos que eram imitações, o que já era bastante comum na época. No vídeo anterior, nós vimos que a primeira propaganda paga em jornal data do início do século XVIII. Então, para acrescentar uma informação, ainda nesse século se inicia também a distinção tipográfica das propagandas nos jornais, começando a ficar claro o que é anúncio e não matéria jornalística, e também quem está falando naquele anúncio. Então, sobre a propaganda especificamente nos jornais, ainda é importante ressaltar que foi nessa época também que ela começa a se definir como suporte econômico dessa mídia, principalmente na Inglaterra. Na verdade, a venda de espaços publicitários dentro dos jornais acabou se mostrando como a única maneira de suportar as cargas pesadas de impostos dos governos, permitindo uma independência ideológica aos veículos, sem que precisassem se submeter às correntes políticas dominantes no poder. Então, desde essa época, a imprensa e a propaganda desenvolveram uma relação de simbiose que existe até hoje. Assim, a propaganda gera renda para os jornais e os jornais levam a propaganda até o público. Os anúncios publicados nessa época eram dirigidos a uma extensa gama de públicos e de níveis de poder aquisitivos diferentes. Não se falava exatamente de segmentação de mercado, mas eram comuns anúncios de propriedades como terrenos, livros, carros e reuniões de carreiras profissionais serem veiculados em veículos de imprensa voltados para um leitor mais culto e economicamente mais abastado. Enquanto os anúncios de medicamentos patenteados, sabão, achados perdidos, tabaco, uísque barato se dirigiam ao público menos favorecido economicamente.
Apesar de já possuírem anúncios, ainda não se podia imaginar a importância que os jornais viriam a assumir para a propaganda ao longo do século XIX. Anúncios de bens de consumo ainda eram bem escassos. Eram raros os anúncios de comestíveis, de chás, chocolates. Em geral, ocorriam no momento do lançamento desses produtos, para apresentar o produto, mas depois se mantinham com muito pouca frequência. Esteticamente, os anúncios dos periódicos ainda eram muito pouco criativos, com ilustrações pobres, pouco elaboradas. Alguns autores chegam a se referir a elas como ilustrações toscas. Ainda é importante falar sobre essa época que alguns autores defendem que até o século XVIII a maior parte da atividade comercial ainda tinha como forma de promoção basicamente a comunicação oral, mantendo de certa forma o mesmo cenário que a gente viu nos vídeos anteriores, ainda. Exemplos desse tipo de comunicação são os anúncios gritados nas feiras, onde havia grande concentração de produtos e clientes, o que significava um cenário de grande concorrência, que deixava pouca alternativa para os vendedores que não fosse bradar suas ofertas. Infelizmente, como eu mencionei no vídeo anterior, boa parte dessa comunicação oral ainda era muito com base no charlatanismo, no exagero, né? A gente viu isso no vídeo sobre propaganda na Idade Moderna. Por fim, também eram muito utilizados como forma de propaganda os pôsteres e os cartões comerciais. Agora, cronologicamente falando, há um marco importante para a história da propaganda. Em 1786 surge provavelmente o primeiro agente de propaganda. Isso acontece na Inglaterra, quando William Taylor abriu um escritório em Londres. E esse escritório foi aberto para atuar como representante comercial dos editores, que haviam lançado jornais para promover os seus próprios negócios. Mas vale destacar que ainda não era uma agência de propaganda nos moldes de hoje. Afinal de contas, ela não oferecia serviços de criação de anúncios. Falando um pouco sobre a estética dos anúncios, merece menção um marco ocorrido em 1796, que foi a invenção da prensa litográfica, que acabou facilitando bastante o processo de impressão. Com ela, a litografia permitiu utilizar textos e imagens, inclusive em cores, de uma forma mais harmônica, permitindo uma evolução estética visual dos anúncios, para que ficassem no passado aqueles anúncios do tipo que a gente viu na última aula. Esse foi um desenvolvimento muito relevante para a propaganda. Bom, é isso aí. A partir desse momento, a gente já pode ir adiante. No próximo vídeo, a gente já vai falar da Idade Contemporânea. A gente vai analisar a propaganda a partir do século XIX. Um abraço.